Então, gostaria de dar boas-vindas a todas e a todos. Temos gente do norte ao sul, então, numa sexta-feira, isso é sinônimo de muita gratidão da gente, muito prestígio que vocês estão aqui numa sexta-feira para nos ouvir. E antes de passar para a professora Kelly começar a conversar sobre o nosso treinamento, eu queria introduzir um pouquinho por que nós pensamos nisso, né? O que nós pensamos nesse treinamento, especialmente para esse ano. Isso não quer dizer que as avaliações que aconteciam nos anos anteriores eram avaliações ruins, mas nós fizemos um movimento, não eram, por sinal, vocês já avaliaram, a gente tem avaliado, mas nós fizemos um movimento de aproximação com algumas revistas e aproximação com outras associações que culminaram nesse ano com um grande fast track para a nossa divisão. Então, os melhores artigos submetidos e aprovados à nossa divisão para o ENAMPAD serão convidados, serão encaminhados a um fast track. E nós entendemos que esse fast track é um grande voto de confiança dos editores e das associações próximas em relação ao trabalho que a gente faz. Não só o trabalho da coordenação e do comitê científico, é o trabalho de todos vocês. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre esse processo de avaliação, que seja um processo positivo para quem está avaliando e para quem é avaliado, e a gente fazer alguns alinhamentos que são importantes. Todos nós já recebemos avaliações do ENAMPAD, e no final tem aprovar incondicionalmente, aprovar se baixa a competição. E aí, não sei vocês, mas eu sempre me questionava, o que significa aprovar incondicionalmente? Ou aprovar se baixa a competição? Então, nós nos debruçamos sobre o instrumento de avaliação. Na parte final do nosso treinamento hoje, nós teremos um parâmetro do que significa aquele artigo que você, avaliadora, tiver avaliado, em que momento você vai indicá-lo como aprovado incondicionalmente. Aquele que tiver todas avaliações ótimas e, no máximo, uma avaliação como bom. Então, esses parâmetros são parâmetros importantes para a gente não ter uma mesma avaliação. Existe um espaço particular de cada avaliador, de cada leitura, mas para a gente entender, quando nós chamamos que um artigo é aprovado incondicionalmente, ele é a partir de um parâmetro que nós vamos conversar a priori, e assim vai para os outros aspectos, que é aprovado incondicionalmente, aprovar se baixa a competição e reprovar. Tem números atualizados das submissões para o ENAMPAD. A nossa divisão, ela continua sendo como a segunda divisão com maior número de artigos submetidos. Temos 57 artigos submetidos até agora. A divisão com maior número de artigos em submissão é a divisão de pública. E nós temos um levantamento que em torno de 65% das submissões acontecem nas últimas 24 horas do deadline. Nós somos brasileiros, gostamos de emoção, então a gente submete ali, faltando assim o relógio, né, faltando aquele tiquinho de tempo. Então, assim, a gente deve encaminhar seguramente a nossa média histórica de 250, 300 artigos submetidos, mas a gente já vai com uma quantidade muito boa, a gente tem acompanhado a quantidade por tema, a quantidade geral, e dizer novamente que é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu não sei se as outras divisões têm esse privilégio que a gente tem de ter um time tão carinhoso, de muita qualidade, como é o time de avaliadores em GPR. Então, a gente agradece àqueles que já são avaliadores, e a gente dá as boas-vindas àqueles que chegam agora como avaliadores. Então, muito feliz tê-los aqui conosco, e vamos fazer um ótimo trabalho. Um último aviso antes de a gente começar o treinamento, é que provavelmente, quando iniciar o processo de designação das avaliações, nós não somos mais avaliadores exclusivos de uma divisão. Quando vocês tiverem preenchido aquele IAMPAD
ou tiverem feito a atualização do cadastro de vocês no IAMPAD, o que vai acontecer? Vocês vão indicar qual é a divisão principal e divisão secundária, e vão indicar principalmente quais são os temas e as palavras-chave, seja em teoria, seja em método. É essa classificação, é essa atualização no cadastro de vocês que os vão deixar disponíveis para os líderes de tema, não só na divisão, em todas as outras divisões. É o pedido do coordenador de GPR, é que fiquem conosco. Ano passado foi uma luta pelos avaliadores, quem foi líder ano passado sabe disso, que a gente tem muitos temas e muitas epistemes, muitos métodos que são métodos que dialogam entre uma divisão e outra, e calhou de alguns temas no ano passado terem dificuldade de chamar aquele avaliador que era um avaliador recorrente em GPR, porque acabou indo para outra divisão, porque aceitou o convite. Então, estaremos de plantão, eu, professora Kelly, professora Daniela e professora André Outramari, para ajudá-los e ajudá-las nesse processo, mas teremos muito gosto de tê-los em GPR. Aí, se sobrar um espacinho, vocês podem ficar nas outras divisões, mas a gente gosta de vocês, em primeiro lugar. Bom, Kelly, a palavra está com você. Antes disso, Diogo, reforça o pedido aqui para responder, por favor, o formulário. Sim, acabei de botar aqui novamente. Sim, verdade, vamos dar esse aviso. A gente na divisão tem feito um processo de conhecer mais a divisão, né? E um desses esforços vai se dar a partir desse questionário que a Daniela colocou aqui para que vocês possam responder. Por favor, acessem esse formulário e respondam. A gente quer saber quem somos, onde estamos, e que vocês encaminhem, por favor, aqueles pesquisadores que já estiveram em GPR, mas não mais estão. Nós queremos todos aqui de volta, numa divisão com bastante diálogo. Sejam todos bem-vindos e vamos para a professora Kelly. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde meio que pandêmico, fim de pandêmico, né? E um prazer revê-los. Travou, Jair? Travou. Eu estou aqui. Pois é, então fique. Pessoal, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Essa reunião aconteceu em função de demandas, a princípio consideradas bem específicas, mas aí na hora que a gente vê uma sala dessa cheia, sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente vê que é possível que estejamos no caminho certo. Então, a ideia aqui hoje não é chegar em nenhum consenso absoluto do que seja a melhor avaliação e o melhor avaliador do planeta, mas algumas questões que nos chamam a atenção aí ao longo de alguns anos, né, como avaliadora da AMPAD e periódicos, e também um material que eu tenho compartilhado, todo mundo que me pede, né, eu compartilho, não tem problema nenhum com isso. E aí a gente chegando em alguns pontos em comum, assim, para a gente poder conversar agora à tarde, ok? Então, assim, o combinado é que eu, né, Diogo, vê se é isso mesmo, por favor, mas eu vou falar, mandar o recado, e depois a gente vai abrir um tempinho para perguntas, dúvidas, sugestões, incrementos e tal. Lá no NECOP, pessoal, que é o núcleo que eu supervisiono lá na Universidade Federal de Minas Gerais, lá no NECOP a gente tem praxe fazer esse tipo de coisa. Então, professora, vou coordenar uma sessão, vou debater numa sessão, como é que é isso? A gente senta, conversa e tal. Inclusive, anteontem a gente fez uma conversa também dessa. Mas hoje o nosso assunto aqui é tentar chegar em alguns pontos em comum no que diz a avaliação de artigos para AMPAD, o que não é muito diferente também se a gente considerar periódicos e outros eventos, ok? Mas nosso foco hoje é isso. Vou pedir para a professora Andréa Lérite Rodrigues parar de fazer bagunça no chat, que a gente fica desconcentrada, tá? Então, professora, minha amiga do fundão da sala, vamos nos concentrar agora. Eu vou começar a passar a apresentação. De pronto, já afirmo que vou mandar para o nosso grupo de WhatsApp esse documento. Então, podem ficar tranquilos, porque vai circular, pode fazer o que quiser, gente. Aqui, conhecimento é para isso. Tá bom?
Ah, e outra coisa, acho que acabaram de tentar clonar o meu WhatsApp. Então, se você, meu caro amigo, minha cara amiga, recebeu uma mensagem normalmente pedindo dinheiro, saiba que não fui eu, mas se quiser, eu posso te mandar o meu Pix direitinho. Combinado? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui uma... Kelly, Eu, só um minutinho. Tereza Lima está aqui comigo no WhatsApp, não está conseguindo entrar na reunião, é isso? Está lotado aí? Temos 100 participantes aqui já, eu acabei de escrever isso no chat. Uai, só pode 100, gente? Gente, Ai, meu Deus. Eu não sabia que é um limite de 100. Então, se estamos em 100, estamos na quantidade máxima. Mas, então, avisem aos colegas que não conseguiram entrar, que a gente já está gravando e o treinamento e a nossa reunião vai estar disponível no YouTube da Ampad. E pedir desculpas a quem não conseguiu entrar. Ô, Diogo, tem pessoas. Diogo, como se trata de um link, esse link está sendo pago, né, pela Ampad, não é? Não, isso aí foi um convite que eu utilizei a partir do meu e-mail da sondagem. Entendi. Não, porque poderia ter transmissão direta pelo YouTube também. Era uma possibilidade, mas eu confesso que eu não imaginei que nós fôssemos chegar a 100 pessoas. Mas que você bom não que nós consegue teremos... agora, não? Não consegue? Não? Agora não. Agora Vai. Ok. Só perguntas. Como está sendo gravado, ele pode ser disponibilizado depois no YouTube, é só subir. Vai ser. Ah, então joia. Vai ser disponibilizado por Ampad, para o pessoal da Ampad. Tereza está falando alô para Kelly, Diogo e todo mundo. Tereza Manda Lima. um beijo para ela. Fala para ela, vai tentando. Uma hora alguém vai desistir aí, gente. Tá bom. Entra, ok? Pessoal, vou começar, então, a compartilhar aqui a tela. Só um minuto. E aí, eu gostaria que vocês conferissem comigo se está aparecendo o que tem que aparecer. Está aparecendo? Ou a gente continua? Ainda não. Ainda não. Gente, espera aí. Só a sua imagem intelectual. Uau! Eu estou vendo meu futuro marido aqui, tá lindo aqui. Estou vendo ele toda hora aqui, tá lindo. Eu não quero que saia. Não está abrindo para compartilhar. Diogo, você tem que me dar permissão. Eu não estou com permissão para compartilhar. Eu não dava, viu? Espera aí que eu resolvo isso agora. Eu não dava. O senhor não dava, não. Eu acho, Kelly, que o Meet não tem isso, não. Veja aí. Você clica em apresentar agora. Se ela está apresentando agora, não está aparecendo a opção de uma janela, a tela inteira, etc., não? Está aparecendo, mas na hora que eu clico no compartilhar, o compartilhar não está aberto para mim. Eu não tenho permissão para compartilhar. Kelly, eu vou fazer o seguinte, eu faço aqui a divulgação e aí fica mais fácil. Aí. Vocês estão vendo, né, gente? Alguém compartilhou a tela. Sérgio compartilhou a tela. Eu testei e deu certo. Eu também testei e deu certo, amada. Gente, tem uma tela inteira aí. Tem que clicar em cima da tela e depois compartilhar. Vai ali no apresentar agora. Apresentar agora, a tela inteira. Aí vai aparecer uma telinha. Sim, mas o meu compartilhar está cinza. Porque você primeiro tem que clicar no lugar onde você vai compartilhar, aí ele ativa. Vê se não é isso. Isso, para você clica para o compartilhar. Quando aparecerem as opções. E agora? Clica onde você vai compartilhar. Quando abrirem as opções, você clica em cima, aí o compartilhar fica azul. Não abre. O problema entre a cadeira
e o teclado. Mas eu tenho certeza disso, gente. Jair, se fosse eu que falasse isso, ela me matava. Amada, manda no Necop que, se quiser, eu compartilho, se o Diogo tiver outras funções. Ô, Kelly, veja só, aqui no meu está aparecendo, na parte inferior direita, apresentar agora. É o que eu estou tentando, chefinho. Mas o meu Você não está botando uma Tá. janela, Kelly? Você está botando uma janela depois? Já tentei a janela inteira. Já entrei. Agora. Quem está compartilhando? Diogo, pronto. Pronto. Pronto, obrigada, Diogo. Gente, outra coisa, a gente está com 101 pessoas. Se fosse 100, não estaria com 101. Não. Desculpe. 101 é porque Diogo está compartilhando aí, acrescenta um. Entendi. Ô, gente, podemos começar, então, com o Diogo? Então, ó, essa aí é a capa da apresentação, treinamento 1 para avaliadores de GPR. Primeira coisa que eu queria falar é que nós não temos um formato único, já dissemos isso, mas alguns aspectos no processo de avaliação, eles não podem ser desconsiderados, por favor. Diogo, troca para nós, por favor. Bom, lembrando sempre que a avaliação é um processo do outro, é um olhar do outro sobre o trabalho que a gente fez, o trabalho que você fez, o trabalho que você submeteu. Então, por favor, não podemos nos esquecer de sermos respeitosos, contributivos e específicos na hora de exercer esse papel de dar o feedback sobre o artigo do coleguinha. Porque, de vez em quando, nós sabemos que a gente recebe uns pareceres que não contribuem, não apontam pontos que a gente pode melhorar, pontos que não estão claros, não são específicos, porque escrever assim, a sua metodologia não está clara. O que isso significa? Nada, gente. Não significa nada. Escrever o seu referencial teórico está superficial. O que isso quer dizer para nós? Nada. Então, nós temos que ser específicos, apontar os aspectos que são significativos para que o trabalho vá melhorando, vá se tornando cada vez mais robusto. E é lógico que a nossa concepção de enviar um trabalho para congresso é justamente para ter um momento de discussão, melhorar esse trabalho, melhorar esse artigo, tornar ele mais claro, mais profundo, mais tudo, para poder submeter um periódico, e se Deus quiser, um periódico de alto impacto, porque é isso que nós queremos. Sem perder jamais, por gentileza, o respeito. Eu acho que muitos de vocês já devem ter recebido aqui alguns pareceres que você fica... pessoalmente, vamos dizer, ofendido. Eu mesma já recebi coisas do tipo, quem quer saber de gerente em shopping? Não sei, depois o artigo foi para uma revista A2, mas não passou, não pode fazer o quê, né, produção? Mas acontece. Então, pessoal, respeito com o trabalho dos outros, isso é substancial. Você ser duro é uma coisa, você ser respeitoso é outra, né? E podemos ser as duas coisas, com muito carinho, né? Com o trabalho do colega, com muito respeito. Diogo, troca para a gente, por favor. Então, olha só, nós vamos tentar dividir a nossa fala aqui em 2 tópicos. Primeiro, esclarecer os tipos de trabalho que a gente vai poder receber na submissão, que é o ensaio teórico, outro dia isso deu bafafá lá no grupo do Zap. Ensaios teóricos, trabalhos teórico-empíricos e trabalhos tecnológicos, que são uma novidade para nós. Lembrando que casos de ensino, pessoal, serão muito bem-vindos lá em EPQ, não em GPR, ok? Então, o EPQ tem o modo D, tem a estrutura para caso de ensino, inclusive, semana que vem começa o ENEPQ desse ano, e vamos, né, o pessoal do Necop vai estar apresentando trabalho, aquela coisa toda, mas o caso de ensino é de GPR? Mas o local de submissão de caso de ensino é em EPQ, tá bom? Eu poderia dizer por enquanto, mas não pode ser usada assim. Enquanto as dimensões, nós vamos trabalhar conteúdo e forma. Forma é uma coisa mais simples, podemos deixar lá para o final da nossa conversa. Agora, conteúdo nós temos que pensar tanto no ensaio, quanto no teórico empírico, quanto no tecnológico, nós temos que pensar esse conteúdo, aí eu vou me permitir citar Thomas Kuhn, mas temos que pensar nesse conteúdo como aquele quebra-cabeça lindo que ele fala na estrutura das revoluções científicas, não é isso? Então, a coisa tem que estar coerente e consistente. O que isso significa? Nós vamos ver daqui a pouco. Combinado? Bom,
fala, então, só voltando aqui no quebra-cabeça do Thomas Kuhn, ele vai nos falar justamente daquela categoria particular de problemas que servem para testar nossa engenhosidade ou habilidade na sua própria solução. E para que isso aconteça, todo mundo aqui já montou um quebra-cabeça na vida. Então, a analogia, a metáfora é muito simples. As peças têm que se encaixar. Hoje pode parecer óbvio para você, mas fazer um artigo que no título está estresse, lá no referencial teórico, você escreve sobre sentido no trabalho, coleta dados com prazer e sofrimento, quer concluir sobre qualidade de vida, não me parece um quebra-cabeça muito bem montado. Isso, Kelly, que aberração. Gente, mas de vez em quando a gente recebe umas coisas assim. Então, quebra-cabeça ele tem que estar... as peças têm que se encaixar, né? E para isso, normalmente, a gente segue algumas tradições de ciência normal. A maioria dos nossos GTs vai trabalhar aquela coisa da ciência normal, de expandir, de crescer, de tornar robusto dentro de um mesmo paradigma, porque é ele que delimita, né, as soluções possíveis, ou, quiçá, lá chegando no final do seu trabalho, você começa a ter outros insights e perceber que aquele tema carece de um degrau, carece de subir um patamar e, portanto, talvez, quem sabe, revolucionário de algum modo ou em alguma instância, ok? Então, aqueles critérios de cientificidade que Pedro Demme e outros tantos falam para nós, aqueles 4 critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação, são critérios que precisam ser observados, né? O que é isso? Você ter uma coerência, o início, o meio e o fim tratarem, né, da mesma coisa, visarem o mesmo objetivo lá do seu trabalho. Você ter informações, você ter dados robustos o suficiente para não ser refutado com facilidade, a questão da consistência. A originalidade, é lógico, gente, que a gente gosta quando aquele trabalho traz uma pitada, quer seja teoricamente, quer seja num contexto que é pouco investigado, quer seja na metodologia que utilizou para chegar nos dados, uma gota, né, de originalidade. Tem uns que desce uma jarra, né, que a gente fala assim, gente, que loucura que é essa, né, aquela epifania de coisas num artigo só. Mas você precisa de trazer algo de original, algo de diferenciado no seu trabalho. E a questão da objetivação vai ter a ver justamente na forma como você escreveu. E que nós, enquanto avaliadores, vamos estar observando isso aí. Então, isso tudo significa que, por exemplo, num trabalho teórico empírico, e também num trabalho tecnológico, você vai ter a introdução desse trabalho, as referências conceituais que pautam, a metodologia ou metodologias, porque no caso do artigo tecnológico, você pode ter metodologias diferenciadas a depender do que você vai trazer nesse artigo. Se foi, né, uma pesquisa aplicada, se teve uma mudança, você vai mostrar isso para nós, podem ter sido aplicadas metodologias, né? Não foi um caminho único, como no trabalho teórico empírico, normalmente fica explicitado nessa parte do trabalho. Os resultados, quer seja os resultados da pesquisa, quer seja da pesquisa e da intervenção, no caso de trabalho tecnológico, e as conclusões, né? Para onde vamos? O que isso aqui tudo nos diz? Tá? E o que nos desperta? Isso é substancial. No caso de ensaio teórico, isso significa que a introdução, as referências conceituais, as proposições e as conclusões também tem que estar encaixando igual o quebra-cabeça do Thomas Kuhn. Combinado? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que observar. Os critérios de cientificidade, eles não podem ser esquecidos à medida que a gente for lendo os artigos. Ok? Combinado? Diogo, por favor, muda para nós. Então, olha só, no trabalho teórico empírico, o que tem lá naquela pauta, naquela folha de avaliação da ANPAD? Primeiro, pergunta a clareza, a pertinência e aquela consecução, a conexão dos objetivos. E aí você vai avaliar nesses 4 pontos que Dona ANPAD coloca para nós. Ou está fraco, ou está regular, ou está bom, ou está muito bom. Então, gente, se os objetivos estão claramente definidos, nós vamos ver lá na introdução, esse é um dos aspectos primordiais. A introdução, ela tem que conduzir o leitor. A introdução, ela tem que ser sexy, gente, tem que dar vontade de chegar até o final do artigo, entendeu? Tem que ler aquele negócio lá e falar assim, nossa,
Tá interessante esse trem aqui, vou até o final. Combinado? Por quê? Porque a problematização foi traçada de tal modo que na hora que chega, ou na pergunta norteadora, ou no objetivo geral, na hora que chega, porque tem algumas... Tem alguns que preferem pôr o objetivo, tem alguns que põem a pergunta, tem alguns que põem os dois. Às vezes, quando está passando 2, 3 linhas, né? Lá no final, na página 17, a gente já começa a transpirar, a gente vai lá e tira um dos dois, enfim. Aquelas coisas que todo mundo já passou aqui, né? E aí, na hora que chega ali na pergunta ou no objetivo, ela tem que ser quase óbvia. A problematização foi construída de um modo que, na hora que chegou na pergunta, você fala, sabia que era isso. É óbvio que era isso. O cara deu os conceitos, o cara mostrou o contexto interessante. Já saquei. Ok? O outro ponto é a qualidade da redação, essa questão de forma, ortografia, que a gente pode deixar para o final. Agora, pelo amor de Deus, gente, nós temos que ser honestos aqui. Tem artigos que têm ideias ótimas, mas às vezes o português é sofrível. Sofrível ao ponto de cada parágrafo parecer que está um jogo de 7 erros, né? Sabe, o jogo de 7 erros, você vai encontrando, vai marcando. Então, acontece. Não podemos esquecer que os artigos, eles ficam, se não a maioria, né? A maioria de nós, normalmente, fala que pode disponibilizar o artigo inteiro e não apenas o resumo. Vai disponibilizar um negócio com o nome lá dos autores, seja lá quem sejam eles, com aquele tanto de erro ortográfico, com erro de gramatical, com parágrafos confusos, são coisas que a gente tem que se perguntar. Terceiro ponto é a originalidade, né? E essa questão da a originalidade do tema. Na nossa área, nós temos já mais de uma dezena de temas, objetos que estão já delineados. Então, normalmente a pessoa já manda para aquele tema, para aquela discussão. Então, isso daqui vai ser realmente se encaixa ou se não encaixa. Lembrando que os coordenadores de GT, eles têm certa liberdade para pedir para mudar os coordenadores de tema, eles têm certa liberdade de pedir para a coordenação da divisão para mudar aquele artigo. Temas livres esse ano, por exemplo, provavelmente vão ser assim. A gente vai ter que pegar ali todos os que mandaram para tema ali e falar, olha, esse vai ser avaliado nesse aqui, naquele ali, naquele ali. Esporadicamente isso acontece. A gente pede para coordenação, e já fala, olha, esse vai ficar melhor no tema 11, esse vai ficar melhor no tema 3 do que no meu. A pessoa, às vezes, né, se apegou ali numa palavra e não prestou atenção, sei lá, ou achou que era para um lado, mas era para o outro, né? Enfim, qualidade da revisão de literatura. Nós vamos ver o que é uma revisão de literatura, um referencial teórico bem feito. Pelo amor de Deus, se você escrever um artigo lá para o tema do Tiago, acho que o Tiago entrou aqui, gurinha mesmo, que é o de qualidade de vida e tal, você tem que ter conceito sobre isso. Você tem que ter o conceito que você adotou, você tem que deixar claro o modelo que está sendo colocado. É o mínimo, né? A gente tem que ler e falar assim, acho que eu entendi este assunto, não é? E assim vai. O quinto ponto, nossa, o meu tá super pequeno aqui, minha tela. Gente, o que é isso? Tô cega mesmo. O quinto ponto é consistência interna do trabalho. Obrigada, Diogo, socorro. Gente, nem o óculos. Também não estava vendo nada. Pois é. Diogo, sobe aí um pouquinho, vai subindo aí pra gente. Opa! Agora, consistência teórica do trabalho. Consistência teórica do trabalho. Uai, gente. Para a gente pensar em termos de consistência, é aquela questão de os conceitos que estão ali, modelos, evolução teórica, o que você conseguir colocar dentro das 16 páginas, ele tem que estar robusto o suficiente para você terminar de ler aquela parte e falar assim, eu entendi. Eu entendi do que se trata, eu entendi qual modelo está sendo utilizado, que variáveis que vão ser observadas, ou que categorias de análise a literatura já me conduz, e vai partir por aí. Mas daqui a pouco a gente vai dar um exemplo sobre isso. Diogo, pode passar para a próxima. A metodologia
utilizada. Gente, metodologia é o seguinte, a gente tem que terminar de ler o artigo e falar assim, eu consigo replicar essa pesquisa. Os caminhos estão claros. Eu sei que se a pesquisa, qual abordagem que é, se ela é mais quant, mais quali, se ela triangula métodos, se foi feito um estudo de caso, se foi feito um survey, está lá, explícito, quais são as unidades de observação, as unidades de análise, se eu tenho uma população, como é que eu cheguei nessa população, se eu vou calcular a amostra, como que foi feito esse cálculo, se eu superei ou não o cálculo, como que eu cheguei nas pessoas, como que eu cheguei nas empresas, o tipo de dado que você vai utilizar, como que foi seu acesso, a sua estratégia de coleta, como que está o seu instrumento de coleta de dados, isso tudo tem que estar claro. E como que esses dados foram analisados. Uma coisa que tem sido muito comum em pesquisas quantitativas, por exemplo, quando a pessoa faz uma análise fatorial, exploratória ou confirmatória que seja, às vezes ela fala na metodologia que fez, e aí na hora que ela está apresentando os dados, é que a pessoa vai colocando os parâmetros que foram utilizados. Eu particularmente, acho que essa é uma boa discussão, mas eu particularmente prefiro que isso seja colocado lá na metodologia. Por quê? Porque aquilo é estatística. Seu problema é a discussão do dado. É por que saiu frase, ficou frase, por que os dados, as variáveis se uniram de um modo coerente com o que a literatura aponta, ou se houve ali uma coisa super fantástica, porque tem gente que fica deprimido, gente. A pessoa deprime quando a AF não funciona do jeito que está previsto. Mas a gente tem que enxergar ali uma oportunidade de compreender melhor o contexto onde foi feito, o objeto, e a partir dele a gente compreender melhor aquela realidade, que às vezes pode ser que uma escala que foi desenvolvida, validadíssima, maravilhosa, pode ser que na hora que você rode a sua, naquele contexto, com aquele público, eles é que vão revelar peculiaridades interessantíssimas, ok? A análise de dados e Jesus amado, quem fez esse slide desse tamanho, gente? Não é possível isso. Análise de dados... mais um pouquinho, Diogo, acho que dá para aumentar ainda. Será que conseguimos? Porque eu já estou ficando frustrada com os meus slides. Deu? Ok. Gente, se você falou lá nos seus objetivos que você quer entender a percepção dos sujeitos, né? O cara falou, né? Os autores lá do artigo, quer entender a percepção dos sujeitos a respeito do tema sentidos e significados do trabalho, por exemplo, é isso que a gente espera ver discutido lá na frente. Se ele usou uma perspectiva quant ou quali, não importa. Se ele partiu numa quali a partir das variáveis que a literatura indica, ele tem que ter explicitado isso lá. E na hora que a gente vai analisar o artigo, é isso aqui que tem que estar, por causa da coerência e da consistência. Então, se eu falei que eu vou utilizar o modelo X, ou vou utilizar o questionário do fulano que se pauta no modelo X, é dessas variáveis aqui que a gente vai estar esperando que a coisa fique clara. Lembrando que apresentar dado é uma coisa e analisar dado é outra coisa, para felicidade ou infelicidade de muitos. Então, mesmo que você tenha colocado que seu estudo é descritivo, tem gente que se apoia nisso, né? Ele tem que descrever aquela realidade e ter uma visão, uma interpretação de por que aquilo está acontecendo. Né? A maioria daqui sabe que o meu tema de origem, atualmente, é a questão de gerações, ageísmo, jovens trabalhadores, essa tem sido a minha praia. E a gente tem percebido, em pesquisas tanto quant quanto quali, e muitas delas também triangulando métodos, que muitas vezes os jovens eles não respondem em conformidade com o que a literatura está colocando, porque eles estão num outro momento de vida, eles são de outra, vamos dizer assim, é um grupo que tem as suas especificidades, bem como também aquelas pessoas mais velhas que estão prestes a se aposentar. Se é que alguém algum dia vai se aposentar neste país. Notícia ruim dessa noite, gente, mas ela precisa ser falada. Então, aquela está lá na frente, é lógico que ele tem uma perspectiva de carreira absolutamente distinta daquela pessoa que está no meio ali da carreira. Aquela pessoa que já tem, às vezes, uma experiência, mas que ainda não tem uma certa senioridade, ok? Bom, os dados apresentados e analisados, ou seja,
a interpretação de por que isso ficou assim, por que esse número deu alto, por que isso aqui deu baixo, por que será que isso está acontecendo? Então, quem melhor sabe disso? O cara, o autor. Pessoa que fez a pesquisa, que está lá do lado, pertinho do objeto, é que foi lá, cheirou aquela empresa, cheirou aquelas pessoas, é que deve ter uma noção de como é que isso funciona e de por que isso aconteceu. Quer ver um dilema que a gente tem atualmente com os jovens? Por exemplo, quando a gente pesquisa vínculos com eles. Comprometimento funciona bem, né? Consentimento muitas vezes, mas a parte de entrincheiramento, cada pesquisa libera um resultado diferente. Impressionante. A gente utilizando as mesmas escalas e muitas vezes conversando com eles com um roteiro bem similar, um roteiro de entrevista. Então, talvez seja a hora da gente repensar esse tipo de vínculo para lidar com essa moçada, porque talvez o nosso instrumento não esteja bom. É possível que eu chegue lá na conclusão, próximo item, conclusão, e pense a esse respeito. Ok? Das contribuições do artigo, né? Que conclusões teóricas que eu chego, conclusões pragmáticas para aquele grupo de profissionais, para aquele grupo de pessoas, para aquele tipo de organização, que conclusões que se chegou. Então, essa é uma das questões que também está explícita. Você vai ter que avaliar isso lá como fraco, regular, bom e muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai também tentar entender o que é esse fraco, regular, bom e muito bom. Calma lá. Contribuição do trabalho para o conhecimento do tema de pesquisa. Gente, esse trabalho avança? Em que ele avança? Se ali nas conclusões os autores deixaram claro quais são as contribuições teórico-conceituais e as contribuições pragmático-organizacionais, aí fica fácil para a gente avaliar esse item. Por quê? Porque está explícito lá. Inclusive, existem vários periódicos que pedem para você, olha, isso aqui é da estrutura, quer dizer, se você quiser publicar lá, você não vai ter como correr, você vai ter que deixar isso claro. Então, é uma das coisas que a gente precisa aprender, né? As contribuições. E aí, beleza, né? Vamos ver como é que vai ser. E o último item, se o Diogo me ajudar, eu consigo, que é a contribuição teórica, né? Imediata ou potencial. Atenção. Às vezes, a gente está pensando só no nosso tema aqui hoje, mas pode ser que o trabalho que está sendo ali apresentado, quer seja ele um ensaio, um trabalho tecnológico, um trabalho teórico empírico, pode ser que ele abra uma questão lá no final, que ele coloque alguma coisa com relação ao tema, ao método, ou o que seja, que vai adiante. Que você vai ler e vai falar assim, nossa, isso aqui é pesado, isso aqui não dá para discutir no artigo. Isso aqui é assunto para uma tese, para um grande projeto de pesquisa. Então, tem essa coisa da contribuição potencial. Na hora de fazer a avaliação, aquela parte escrita, pessoal, porque a gente vai pontuando e depois a gente tem a parte lá do parecer. Escreva, por favor, sobre cada um desses itens, com detalhes. Olha, a metodologia está clara, mas não ficou claro quais foram os critérios utilizados para, né, ou os passos que foram dados para fazer a análise de conteúdo, ou para fazer a análise de discurso, ou quais foram os critérios que foram admitidos como mínimos, como satisfatórios para uma AF, para uma SEM, né, uma modelagem de equação estrutural. A gente tem muitos artigos nisso, né, que trabalham assim. Então, independe do tipo de pesquisa que você fez, da metodologia que o problema clamou por ela, e não sua preferência pessoal. Acho que isso é uma coisa importante para a gente falar, né? Eu gosto de quant. Gente, então, arruma problema que, né, ou elabore sua problematização lá na introdução, de modo que você consiga resolver esse problema com quant. Senão, não vai ter jeito, né? E aí, o penúltimo, né? Aliás, o último item é justamente a avaliação geral do trabalho, que é aquele que a gente tem que ter muita calma naquela hora para falar se o trabalho vai ser rejeitado, se ele vai ser aprovado se tiver baixa competição, se ele vai ser aprovado ou se ele vai ser aprovado incondicionalmente. Daqui a pouco a gente vai falar o que a princípio, a gente está entendendo com essas 4 possibilidades. Então, vamos ficar atentos aí. O trabalho tem sérios problemas? Rejeita, gente. Né? Rejeita, não precisa ficar
constrangido. Todo mundo aqui já teve artigo rejeitado na vida. Aliás, a gente ganha um monte de não. Para ganhar um sim, é um montão de não que a gente ganha. Então, não vai, mas deixa claro, ali embaixo, está vendo que ali você vai ter 5.000 e tantos caracteres para você fazer o seu parecer, detalhando e explicando para essa pessoa o que está legal, o que não está legal, nos itens de avaliação. Ok? Então, vamos repassar agora essas questões de cada um desses itens para a gente deixar claro. Lá na introdução, vamos voltar lá. O problema foi construído? Foi colocada uma mínima discussão conceitual? Quero falar sobre estresse, mas não conceituo o estresse de cara lá na introdução, um conceito mínimo, um conceito clássico, não tem lá? Pelo amor. Contextualiza o tema, por que é importante estudar esse estresse lá? Né? Por que é importante estudar hoje? Gente, se tem um tempo que está sendo importantíssimo da gente falar sobre estresse, processo de adoecimento, burnout e outras coisas, né, em plena pandemia. Nossa, o professor Diogo falou sobre a nossa expectativa de ter aí 250, 300, 350 artigos, que é o que usualmente a gente recebe nos ENAMPADs. Mas vamos combinar, depois de 1 ano e 2 meses isolados socialmente, pelo menos a maioria de nós, como que a gente faz pesquisa? Né? Será que a gente está sendo otimista demais? De pensar que as pessoas estão dando conta de algum modo, chegar no campo de pesquisa? Ou mesmo de se manterem minimamente saudáveis e produtivos nessa altura do campeonato? Complicado. Então, o tema precisa ser contextualizado. A problematização do contexto ou do objeto foi feita? Né? O que significa isso? Olha, eu vou fazer uma pesquisa em banco. Por que eu estou pesquisando banco? Né? É um tipo de organização que guarda peculiaridades. Gente, isso aqui é uma justificativa, não falta justificativa, estudos que deixam portas abertas para a gente continuar estudando determinados tipos de organização. E também determinados assuntos. E nisso eu vou me dar ao luxo de citar o professor Arimatés, lá do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte. E eu lembro que uma vez o professor Arimatés chegou na nossa sessão e a primeira pergunta que ele fez foi: gente, por que a gente ainda estuda estresse e QVT? Não é possível. E aí todo mundo ficou naquele princípio assim, de constrangimento, do tipo, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? E ele falou: olha, enquanto não tivermos reflexões e soluções no mercado a contento, na sociedade a contento, nós vamos continuar trabalhando sobre este assunto. E eu achei aquilo, falei, gente, é isso mesmo. Né? A gente tem trabalhos que trazem certas realidades que são muito preocupantes, eram preocupantes, vão continuar sendo preocupantes, em função do tipo de trabalho que é organizado, que é realizado pelas pessoas, e muitas delas pessoas que nos falaram, né? Que foram as nossas unidades de observação, os nossos sujeitos de pesquisa, os respondentes do questionário. Então, tem que ter lá um conceito mínimo. Quando eu falo de um conceito mínimo, é um conceito que seja amplo o suficiente para, na hora do referencial teórico, você, ou o autor demonstrar toda essa habilidade de montar um quebra-cabeça de referencial teórico. E aí, feita essa problematização, essa argumentação em torno de tema e contexto conduz a pergunta norteadora ou o objetivo geral, eu leio aquela pergunta e falo, exato, é isso aí. Ou a pergunta que é apresentada, ela cai do céu. Como é que é isso? Porque hoje em dia está um tal de problematizar com Covid, com pandemia, com adoecimento e tudo, aí o cara vai falar de uma outra coisa que não tem nada a ver. A pergunta chega num trem que não tem nada a ver, que não foi laçada ali na introdução. Então, isso aí enfraquece, né, a amizade e a avaliação. Tem pergunta de pesquisa ou objetivo geral explícito? Gente, pelo menos um dos dois tem que estar lá. Então, o que o cara vai pesquisar? O que foi pesquisado isso aqui? Qual que é o objetivo? Eu preciso saber o que o cara está planejando para saber se o referencial teórico está contente, se a metodologia utilizada está contente para resolver aquela questão, para responder aquela pergunta, para atingir aquele objetivo, se os dados que estão apresentados permitem que ele responda isso. Porque, às vezes, as pessoas podem apresentar dados lindos, mas não responde a pergunta. Não cumpre o objetivo geral. Então,
fica uma coisa meio estranha, tem uma peça do quebra-cabeça que vai ficar parecendo que não encaixou. E aí você vai ter que fazer a sua avaliação bem honesta com relação a isso. E outra coisa que normalmente lá no finalzinho da introdução são justificativas. Justificativas não é porque eu gosto, pelo amor de Deus, né? É justificativa teórico-conceitual. Olha, eu estou dentro de uma agenda. As pesquisas estão sendo feitas sobre esse assunto, tem apontado no trabalho tal, autores tal, estão falando no artigo deles que isso aqui precisa ser estudado. Eu estou dentro de uma agenda maior do que os meus gostos e preferências pessoais. Ok? Pragmático-organizacionais. Tem determinados tipos de organização que a gente tem uma vasta literatura falando, olha, isso aqui é um ambiente complicado. O banco virou uma coisa, né? Principalmente a partir da década de 90 no nosso país, absurdo, enxugamento absurdo, coisa, né? E enxugamento, quando a gente fala de enxugamento, nós estamos falando de uma mudança de paradigma tecnológico com demissão. Então, uma coisa, não é aquele negócio, a tecnologia veio, e aí as pessoas que saíram daqui vão para lá. Não, desemprego estrutural. Então, são questões drásticas. Hospital sempre foi uma instituição importantíssima, quer seja na cura, como na prevenção e tal. Agora, então, como é que a gente consegue, né? Fiz meu projeto sobre o hospital, professor, e agora? Agora, a depender do que vai ser e como você planejou sua metodologia, você vai sentar e chorar e pedir prorrogação. Vai ser o que vai dar para fazer, né? E também, apesar da correria de Diogo, justificativas sociais. Existem alguns temas e contextos que precisam ser estudados nesse país. Precisam, inclusive, com aportes, muitas vezes, não tão comportamentais, aportes um pouco mais críticos, artigos, né, em tons diferenciados. Então, existem algumas justificativas sociais que são fundamental. Por exemplo, uma pesquisa no hospital tem uma justificativa social hoje importantíssima, né? Haja visto que a gente tem acompanhado aí fora, né? Essa semana mesmo foi o dia do enfermeiro, a timeline nas redes sociais de todo mundo aqui, vocês devem ter observado a quantidade de homenagens para esse grupo, né? Para esse grupo profissional que tem feito um trabalho de uma dignidade, de uma necessidade, né? Se antes já era um quantitativo maior na maioria das unidades de saúde, hoje, então, né, nem se fala. Agora sim pode mudar de outro. Ok, referencial teórico. Gente, tem coisas que podem parecer óbvias, mas não são, temos que ficar atento. Trata do tema que foi explicitado na introdução, diretamente vinculado no problema. Aquele tema que está lá, ele está na pergunta, ou está no objetivo, que é aquela grande síntese do problema de pesquisa, é a pergunta objetivo. Apresenta uma evolução do tema dentro e fora do país? Muitos dos nossos temas, eles começaram a ser estudados fora do país. Nós sabemos disso, o pessoal da área de GPR conhece a história de GPR e dos estudos de GPR no nosso país. E a gente sabe que a década de 50, a década de 60 foi muito interessante nesse sentido, principalmente quando começaram a chegar, né, a toda uma tecnologia de lidar com pessoas via multinacionais e tal, não entraremos nos detalhes políticos da questão. Mas, né, com essa entrada, a gente acaba recebendo todo um repertório que começa a ensejar reflexões, vamos dizer assim, assentadas culturalmente no nosso país. Contempla o modelo ou abordagem utilizado na análise? Pelo amor de Deus, gente. Como é que a gente vai analisar os dados sem eu saber o que significam certas variáveis? O que significam certas categorias de análise? Então, tem que estar lá no seu referencial teórico também. Ah, importantíssimo. Cita os autores de referência, os clássicos? Tem que citar, gente. Como assim? Mas, Kelly, como que eu vou saber os clássicos? Ah, querido, aí tem que estudar. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Então, por exemplo, neste país, você estudar vínculos e conseguir fazer um artigo com uma linha histórica do estudo sobre vínculos no nosso país e não citar o professor Virgílio Bastos, vai me causar uma certa estranheza. Eu vou ler 2 vezes seu referencial, no mínimo. Vai me causar certa estranheza. Entendeu? Não, cara, começou a ser estudado lá fora, mas quem começa a estudar isso aqui? Quem são os autores clássicos disso aqui? Então, a gente precisa, não tem outro jeito. Aí, meu querido, minha querida, vamos ter que
estudar. Artigos sobre qualidade de vida, sobre estresse, aí você vai ter que fazer referência ao professor Lúcio Flávio Renaud de Moraes, que inclusive faleceu no ano passado, a professora Zélia Quilimini, que são pessoas, gente, que foram as pessoas que começaram a estudar o treco aqui, que se debruçaram, que se hoje tem tema para estudar esse negócio lá nos nossos, né, dentro da nossa divisão, se hoje tem, foi por causa dessas pessoas que são precursoras. Não tem como, você vai ter que bater continência para os clássicos ali, ok? Cita autores nacionais e internacionais, importante também, né? Você mostrar que você está atento ao que está sendo estudado, a como está sendo estudado, dar aquela oxigenada, né? Que não é no cabelo, como dessa professora que vos fala, mas dar aquela oxigenada, trazer coisa nova, mostrar que você está up to date no que você está fazendo, ok? Resultados de pesquisa recente podem ser muito interessantes para a hora que você vai analisar os seus dados. Isso aqui, gente, é colocar bala na agulha para você atirar na análise. Você tendo resultados de pesquisas recentes aqui no nosso país, por exemplo, você vai ter condição de falar assim, olha, isso aqui realmente se reproduz, não, isso aqui não tá nem sequer parecido, né? Isso aqui discorda dos dados, isso aqui, enfim. Aí é que a gente consegue avançar no campo. Aí é onde você vai tomar um ótimo, um bom, muito bom, lá naquele item de avaliação do seu referencial teórico. Por quê? Porque você mostra que as pesquisas que estão sendo conduzidas aqui, elas têm uma capacidade de acrescentar à sua análise. Citar aquele tanto de autor lá no referencial teórico, chega na análise e não cita ninguém? Estranho. Então, para que você pôs bala na agulha? Tem que atirar, ok? Torço por tiros certeiros nos artigos que a gente vai avaliar para a gente ficar bem felizinhos. Cita periódicos recentes, isso também é importante, gente. Nós sabemos que a citação de periódicos e recentes são importantes, sim. Recentes é o quê? De 5 anos para cá. Clássico você já colocou lá nos parágrafos lá para trás. Nós estamos falando dos recentes, aquilo que mostra para a gente que se teve alguma mudança, se teve alguma, né, mudança social, mudança na política econômica, sei lá o que houve, você já consegue lidar com aquilo ali. Ok? O jogo muda para a gente. Metodologia. São aqueles pontos que a gente falou que são substanciais. Está lá caracterizada a pesquisa? É abordagem quant, quali, triangula, como é que é isso? É um estudo de caso? Vai ser um survey? É um estudo descritivo? É descritivo explicativo? O que é isso? Tem que estar lá escrito. Normalmente, nos nossos artigos de ENAMPAD, às vezes, né, a gente tem que comprimir tanta informação e a gente, muitas vezes, vai só citando isso e nos ancorando nos autores de metodologia. Ok? Acontece. Esclarece quem são as unidades de análise e de observação. Importantíssimo você falar quem você está analisando e para analisar isso aqui, você vai observar como. Por exemplo, teve uma época que a gente teve um projeto sobre competência de enfermeiro. Para a gente saber de competência de enfermeiro, a gente perguntou para os próprios enfermeiros, as nossas unidades de observação, e perguntamos também para os outros membros da equipe de enfermagem, técnicos, na época ainda existia a figura do assistente. Ok? Então, essas duas unidades de observação reportando sobre competência de enfermeiro, sobre essa unidade de análise. Ah, Kelly, mas como que chegou nisso? Estabelecemos critérios, passamos os projetos no comitê de ética, né? Entrar em hospital hoje sem comitê de ética, meu filho, eu não conheço mais como é que faz, mas enfim, né? E ali a gente deixou tudo super claro de como é que seriam selecionadas essas pessoas. Então, esclarece os critérios de seleção dos envolvidos. Gente, sem esse item explícito, né? Como é que você chegou neles? Né? Quais foram? Foi acessibilidade? Foi intencionalidade? A gente tem que ter uma pista mínima disso tudo. As técnicas de coleta de dados, né? Foram detalhadas? A estratégia foi descrita? Ou seja, se aplicou o questionário, quem que validou esse questionário aqui no nosso país? Né? Ele foi traduzido, teve uma revalidação, o seu trabalho é justamente uma revalidação desse questionário, num contexto diferente do que ele foi inicialmente, vamos dizer assim, aplicado, programado e tal. Então, precisa estar lá. Né? De quem que é esse questionário? Gente,
A gente tem que colocar as nossas fontes sempre. E a técnica de análise de dados também foi detalhada? Se você fez análise de conteúdo, como é que você operou com o negócio? Ah, eu fiz análise de conteúdo. Ah, legal, existem vários tipos. Como é que você fez, meu querido? Aí você tem que explicar lá os passos. Ah, não, eu fiz uma... A gente queria testar algumas relações, possíveis causalidades, a gente fez uma pesquisa quant e fizemos uma modelagem de equação estrutural. Ah, legal, quais são os critérios da modelagem? Todos os testes que foram aplicados, quais são os mínimos que são considerados satisfatórios pela literatura e, portanto, que a gente vai considerar que são adequados para um estudo. Ser coerente, consistente, objetivado e original. Pois é. Vamos lá para apresentação e análise de dados. O caso foi apresentado? Se for um estudo de caso, o caso tem que estar lá. Tem que ter informações mínimas. Kelly, mas caso hoje em dia... Olha, gente, a depender do autor que você usou lá na metodologia para falar que fez um estudo de caso, você vai ter que descrever aquela unidade, ou você vai ter que descrever um grupo de pessoas, uma rede de organizações, a depender de que caso foi abordado, e que autor que você utilizou para falar que aquilo ali era um caso. A gente tem autores que são mais ortodoxos, e INE é um autor mais ortodoxo nesse sentido. Enquanto isso, nós temos outros colegas que pensam o caso de uma forma um pouco mais ampla, mais heterodoxa, que são os ideais para serem citados ali, né? Tá claro o perfil dos respondentes ou sujeitos de pesquisa? A gente precisa saber quem são essas pessoas, para a gente ter uma noção de onde vêm essas falas. Os dados estão didaticamente expostos? Gente, tem uma coisa que complica a vida de qualquer avaliador, é dado que fica indo e vindo, a pessoa parece que fez um roteiro de entrevista e começa a jogar os dados ali sem unir aquelas informações em termos de objetivos específicos, e fica uma confusão. E a parte de análise, como que esses dados se relacionam com aqueles autores que você colocou lá no seu referencial teórico? Eles concordam? Discordam? Eles passam ao largo disso, trazem dados completamente diferentes, inovadores. Nossa, que máximo! Abrem outras perspectivas? São coisas que a gente tem que pensar. E pensando também nisso, assim, mas será por que isso aconteceu? Né? Nas nossas pesquisas com jovens, volta e a gente se depara com essa pergunta. Por que será que isso aconteceu? Por que será que esses meninos escreveram assim? Será que tem a ver com o tipo de organização onde eles trabalham? Será que tem a ver porque são jovens em situação de vulnerabilidade social, jovens de baixa renda, jovens sujeitos a interseccionalidades diversas? Por que será? É a carga interpretativa. Então, não adianta apresentar, por exemplo, estudo quantitativo, não adianta você ficar apresentando 1000 testes, tabela e tal. O que aquilo ali quer dizer? Ah, Kelly, eu trouxe relatos, tá? Você trouxe os relatos que as pessoas falaram, mas o que isso aqui quer dizer para nós? Isso é fundamental. E é nesse sentido que a gente vai fazer as avaliações. Eles são suficientes para responder, portanto, a sua pergunta norteadora ou atingir o objetivo geral? É suficiente? Aí é o pulo do gato. Chegou no final da apresentação de dados, você volta lá na pergunta ou no objetivo e bate o olho e fala, eita, Lelê. Ou então você fala, que lindo, hein? Arrasou completamente. Queria saber como é que estavam configuradas as variáveis de estresse e apresentou todas as variáveis que ele falou que estava lá no referencial teórico, que estava no modelo que ele considerou. Oh, que lindo. Amo. Né? Bom, e nas considerações finais? Está explícito como os resultados respondem à pergunta norteadora ou objetivo geral? Esse é um item que não pode faltar lá nas conclusões dos artigos que a gente está avaliando, né? A gente queria saber disso, e o que a gente ficou sabendo a respeito disso foi isso. Ok? Destaca os achados mais interessantes, que não quer dizer que sejam necessariamente congruentes com a literatura que você consultou, né? Destaca as contribuições teórico-conceituais para o tema, as contribuições metodológicas a respeito de como foi feita a pesquisa, pragmático-organizacionais, ou seja, para os envolvidos, para as suas unidades de análise de observação. O que você vai dizer agora? Depois de tudo isso, o que é possível ser dito? Outra coisa importante, não existe trabalho perfeito. A gente tem uns trabalhos que estão tão redondinhos que a gente fica seduzido assim, fácil. Mas destaca as limitações. Existem algumas limitações que são de método, são das escolhas que a gente fez. Você pode, né? O autor pode colocar ali. Existem algumas limitações, por exemplo, na hora.
Olha, aconteceu que a pandemia chegou, fechou e eu tive que fazer, né, as entrevistas, parte das entrevistas foram feitas em modo remoto. Isso pode dificultar a comunicação entre entrevistador e entrevistado, aquela coisa toda, aquela relação de empatia que a gente tenta estabelecer ali na hora de coletar os dados, pode ter tido algum arranhão ali, algum problema de comunicação. Destaca aqui nas limitações. Isso tem que estar lá. Não existe trabalho perfeito, gente. É uma coisa que a gente tem que observar na nossa área. E lista lá, tem no último parágrafozinho, pelo amor de Deus, uma agenda de pesquisas futuras, sugestões que, né, a partir do que você fez, você consegue visualizar que essa agenda não se encerra no seu trabalho, porque não se encerra, meu querido. Porque aqui é ciência, aqui não é dogma, né? Então, se chega lá no final, trabalho perfeito, sem uma lista de futuros, mas peraí, gente, vamos vestir a sandalinha da humildade na hora também de observar essas questões. Nossa, encerrou assim, que brilhantismo. Essa é a conclusão? É a conclusão que o avaliador vai colocar como muito bom? Estranho. Lá no final do texto, ainda temos as tais das referências. Ai, gente, difícil aquilo, né? A ANPAD, ela aceita a BNT e APA. Combinado? A pessoa escreveu o texto em Vancouver, gente, é um erro de forma, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Ah, começou a BNT, depois mudou para a APA, depois no meio do texto volta e tal. Aí tá aquele miscelâneos lá na referência. Gente, isso é tão básico que não é possível que nessa altura do jogo a gente vai errar na forma de fazer referências. Né? Chega lá, tá aquela lista incompleta, tá aquela lista insana. Nós vamos dar muito bom para isso? Não. Como diria Ilana Kaplan, não é de bom tom fazer isso. Ok? Bom, no ensaio, o que vai diferir um pouco na questão do ensaio? O ensaio, normalmente, onde estaria uma apresentação e análise de dados, o ensaio ele vai implicar numa demarcação de posição. No ensaio teórico, você expõe o problema, você traz as referências conceituais e, normalmente, o que caracteriza o ensaio é uma demarcação de posição. Olha, então, daqui eu proponho esse modelo de análise, eu proponho essas categorias, que às vezes estão dispersas em certas literaturas, então, para focar nisso aqui, essas são as mínimas, e assim vai. Propõe, né, um modelo com essas categorias para pesquisas futuras. Ok, ensaio legal. Propõe uma agenda de pesquisa robusta? Massa. Né? Por quê? Porque o ensaio é uma reflexão. É uma reflexão com uma demarcação de posição. Então, você demarcou essa posição, você vai falar assim, olha, então, agora, sugiro isso e isso. Gente, no ensaio teórico que a gente for avaliar, se não tiver uma argumentação em torno de certo viés, ó, se eu concordo com o viés do outro, é um problema pessoal meu, né? Mas caiu o artigo para eu avaliar. Tá coerente? Tá consistente? Eu queria até pegar esse artigo, mas não é assim, gente, não é bonito. Não é bonito fazer isso com o coleguinha, entendeu? A argumentação está em torno daquele viés, ela está robusta? Então, tira o seu pé desse acelerador do mal, né? Propõe um modelo, propõe categorias, traz uma agenda de pesquisa, fechou. Então, nós temos que observar isso na hora de fazer a avaliação também, porque lá está escrito se o artigo é ensaio teórico, se é um teórico empírico ou se é tecnológico. Então, vamos ficar atentos a isso também, para na hora de fazer a avaliação, não avaliar teórico empírico como tecnológico como ensaio. Sempre estar atentos a esse detalhe, né? Detalhe tão pequeno de nós dois, pois é, nada pequeno. E lá no tecnológico, Diogo, dá só uma subidinha aí. Na metodologia, no caso de artigo tecnológico, vai falar das possibilidades de se abordar e de intervir na situação problema. Então, eu sugiro que, se você tem alguma dúvida com relação ao que é um trabalho tecnológico, dá um pulinho lá na página da ANPAD, porque isso está explícito os critérios que estão lá. Ok? E na análise e apresentação de dados desse tipo de trabalho, vai ter os resultados reais da intervenção e ou os potenciais. É isso que a gente tem que esperar de um artigo tecnológico. Confessamos aqui que isso não é muito a praxe na nossa divisão, mas está lá e tem que estar
apostos para avaliar esse tipo de artigo. Ok? Bom, lá no ensaio, pessoal, é lógico que os itens da ficha de avaliação são diferentes, mas continua com aqueles critérios: fraco, regular, bom e muito bom. Então, está clara a concepção, né? O delineamento dos objetivos? Mesma coisa. A qualidade da redação está ok, né? A forma da coisa, a forma como está escrita, está adequada, né? A originalidade do trabalho. Ensaios teóricos são muito legais de avaliar, é cada ideia que eu falo, gente, que massa isso aqui, né? É muita coisa legal que as pessoas pensam. E, normalmente, eles advêm usualmente, de teses de doutorado. Então, a gente normalmente pega ensaios bem interessantes na nossa área. Qualidade da revisão de literatura, isso no ensaio teórico, nossa, ele tem que mostrar várias posições e afunilar na que ele resolveu, né? Ajoelhar, vamos dizer assim. E aí ele vai ajoelhar até o final do artigo, né? As contribuições teóricas do trabalho também é um item de avaliação, que a gente vai ter que colocar lá fraco, regular, bom ou muito bom, né? As contribuições... que mais? Desculpa, as conclusões, né, do estudo e as contribuições, tanto para o tema, quanto as contribuições se elas são imediatas ou potenciais. Então, segue mais ou menos a mesma lógica nesse sentido do teórico conceitual, né? E aí, a pergunta que não quer calar lá no final é qual que é a sua avaliação a respeito disso? Rejeita? Aprova se tiver baixa concorrência? Aprova ou aprova incondicionalmente? E agora a gente vai passar para a última ficha de avaliação, que é do tecnológico. Então, primeiro item lá, que já é um pouquinho diferente, é a definição da situação-problema. Então, qual que é a questão pragmática que vai estar sendo analisada e talvez já sofra, né, a intervenção prevista nas metodologias e que vai ser apresentado os dados para a gente lá na frente, né? A clareza e objetividade, mais uma vez, da delimitação do objetivo, porque muitas vezes esses artigos eles vêm de projetos grandes, inclusive de consultoria, mas com uma pegada teórica, conceitual muito bacana, robusta. Isso é que vai dar a diferença para ele, né? Terceiro item, Jesus amado. Quem fez esses slides? Kelly Paiva, né? Gente do céu, vai ter que dar mais um aí, Diogo, não consigo. Estou arrasada aqui, gente. Caracterização da organização, do setor, enfim, da sua unidade de análise, a descrição da situação-problema de um modo bem oportuno, de um modo objetivo. Quinto item, a utilização de diferentes abordagens teórico-científicas para sustentar o diagnóstico e a intervenção, ou possível intervenção que vai ser realizada. Os itens de avaliação são o mesmo, fraco, regular, bom e muito bom. E, em alguns casos do tecnológico, tem um não se aplica. Então, é possível que você vai ter que marcar um não se aplica em algum momento. Tipo, gente, mas isso aqui, né, o ensaio caminhou de um jeito, né? Descrição do processo e dos procedimentos utilizados para o levantamento de dados e das informações, bem usual em artigo tecnológico. Apresentação e discussão das possíveis alternativas para a resolução da situação-problema, ok. Clareza e objetividade na apresentação das alternativas, que obviamente não são construídas, né, de uma inspiração cósmica, mas vão estar pautadas nas referências conceituais e tal, daí a sua importância. Apresentação dos benefícios gerados, ou dos possíveis benefícios, então. Tá? E a contribuição da proposta para organizações que guardam certas similaridades com processos ou com produtos. Tá? Ok, Diogo. E, mais uma vez, a avaliação total do trabalho. Então, na síntese, lá, aquele parecer que a gente escreve, gente, é importante você ir passando por cada um desses itens. É isso que a gente espera, não é isso que a gente espera quando a gente submete um trabalho, um parecer bacana, que não quer dizer que seja um parecer que só joga purpurina nos nossos estudos. Quer dizer que é um parecer que traz contribuições, que é útil para você melhorar o seu trabalho. Pode gerar, então, Diogo, nós já estamos caminhando para o fim, que eu já falei demais. Olha só. A tal da escala de avaliação.
Isso aqui a gente pensou, repensou, conversou, reconversou, voltou atrás, deu um passo adiante de novo. E aí, o que a gente está entendendo que é um muito bom? Muito bom é que não são necessárias alterações nesse item. A gente lê aquilo e fala, ok, eu acho que isso aqui tem plenas condições de ser encaminhado para uma publicação permanente, ou seja, um periódico. Bom, no bom, item a ser melhorado, pequenas revisões, às vezes até revisões de formato, de palavras que não estão claras, pequenos ajustes. Regular é um item que precisa ser melhorado com revisões mais amplas ou profundas. E fraco é um item que tem que ser reescrito. Gente, não tem nada com nada, falta elementos que são necessários na introdução ou no referencial teórico, na metodologia, apresentação e análise de dados ou nas conclusões. Ok? E a tal da avaliação final. Vamos pensar juntos aqui. A avaliação final, ela vai dizer muito daqueles critérios externos de cientificidade. A gente falou os 4 critérios internos, e a avaliação final é aquele, né, aquele exercício da intersubjetividade. Por isso que são, no mínimo, 2 pareceristas, né, para avaliarem cada trabalho, né. Isso é óbvio que também tem o outro, né, que compartilha a questão da comparação crítica, né, como é que é isso? Pelo que a gente conhece do assunto, está melhor, está no nível, está abaixo? A divulgação, que aí já é a próprio, vamos dizer assim, o próprio aceite, ou não, né, da ANPAD, divulgar que não aceitou, não é uma coisa que a gente normalmente põe nas redes sociais, mas acontece. Tem uns colegas que já colocaram assim, tipo, gente, tomei bomba nos 3. Vai saber, vai tentar entender o que está acontecendo. E, portanto, promover, né, o último critério de cientificidade, critério externo, que é o reconhecimento generalizado. Quem não gosta de ter um artigo aprovado na ANPAD, né? Vamos combinar. Tem gente que fala, mas quer. Impressionante. Então, vamos lá, vamos fazer e avaliar os trabalhos com coerência e com consistência também. O que a gente está entendendo de aprovar incondicionalmente? É aquele texto onde, na hora que você estava marcando ali, foi aquele muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ah, isso aqui tem um probleminha, mas eu vou escrever o que é esse probleminha no parecer para ajudar esses autores, ou esse autor, essa autora, não sei. Então, a gente pensou assim, olha, na hora que você fechar a sua avaliação, tem lá vários muito bom, e no máximo até uns 2 bons, esse é um artigo para se aprovar incondicionalmente. Um artigo para se aprovar tem muito bom, tem bom e tem no máximo um regular. Um artigo para se aprovar se tiver baixa competição. Tem muito bom, tem regular, mas tem no máximo um fraco. Tá? E reprovar, pode ter muito bom, pode ter regular, e se tiver mais de 2 fracos, é um artigo para ser reprovado, pessoal. É um artigo que precisa ser melhorado, burilado, para ir para frente. Ok? E eu acho que com isso, passamos para a última questão, né? Que é a questão daquela empatia final. Eu particularmente gosto de fazer isso nos meus pareceres, que é salientar, olha, depois que a gente vai tecnicamente, item a item, falar qual que é o ponto forte do seu artigo, se é o tema, se é o objeto, se é a metodologia, se traz resultados diferenciados e tudo. E fazer uma avaliação se esse artigo precisa de uma revisão de normalização ou uma revisão ortogramatical, aquela dica final no formato para você contribuir, para você ser útil para os autores do artigo que você está avaliando. E aí eu acho que com isso, né, Diogo, a gente encerra o que a gente tinha planejado para falar